Olá, boa tarde. Bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Com demanda aquecida, preço do farelo de soja está 113% maior que no mesmo período do ano passado. Especialista indica a tendência para as próximas semanas. Em Mato Grosso, o plantio do milho segunda safra está atrasado e registra o ritmo mais lento frente às 5 médias das 5 últimas safras. No estado, a valorização do grão encarece o custo de produção de aves e compromete a rentabilidade dos produtores. Veja também, ciclone extratropical leva ventos de até 90 km por hora ao Rio Grande do Sul. E ainda, ministro da Economia, Paulo Guedes, afirma que vacinação em massa é o principal desafio do governo federal este ano. Tudo isso e muito mais nesta edição que já está no ar. Os preços do farelo de soja subiram 113% no acumulado de janeiro ante o mesmo período do ano passado. De acordo com o CPEA, a demanda aquecida pelo produto tem elevado os preços no mercado internacional e interno. Nós vamos entender melhor esse cenário e a perspectiva com o Lucílio Alves, professor da Exalc-USP e pesquisador do CPEA. Lucílio, além da demanda aquecida, quais outros fatores levaram o farelo a atingir essa alta no mercado? Uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. O mercado de farelo, óleo e de soja tiveram um momento muito bom em 2020, do ponto de vista dos vendedores, claramente, sustentado, além de um contexto de demanda, por taxa de câmbio. Mas a demanda elevou os preços internacionais do farelo. Nós temos um câmbio 29% maior do que o ano passado, e isso claramente dá uma sustentação nas paridades de exportação e que se reflete no mercado interno. Claramente, nós podemos citar também, especificamente para o mercado de farelo, a menor oferta de soja na Argentina, as dificuldades de transporte e certamente toda uma questão política, tributação, que foi um tanto quanto turbulenta em 2020. E isso contribuiu para o deslocamento dos compradores, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, em que, no caso do Brasil, nós batemos recorde de exportação de farelo com quase 17 milhões de toneladas. E, no caso dos Estados Unidos, também tiveram um dos melhores anos de exportação e, por algumas toneladas, podemos dizer, eles bateram recorde, sim, de exportação também. E quando a gente observa os preços, também vemos que eles estão acima do registrado no final do ano passado. Isso por conta do mercado internacional e do dólar, na sua opinião? É isso, Priscila. Os preços internacionais do farelo, se a gente tomar como referência Chicago, eles subiram 51% a parcial de janeiro 21 em relação a janeiro 20. Nós também temos mais 29% de aumento de taxa de câmbio. E no caso da matéria-prima soja-grão, o Brasil também teve um aumento de 90%, 95% de altas. E lembrando que para subir preços da soja em grão tem que vir receita, seja do farelo ou seja do óleo. E houve uma absorção importante de elevações de preços do farelo por parte do setor dos consumidores, ou seja, o mercado de proteína animal, o mercado de carnes como um todo, especialmente aves e suínos. E conseguiu dar uma sustentação maior nos preços do farelo, comparativamente, por exemplo, ao preço do óleo, que subiu bastante, né? E existem regiões que apontam altas ainda maiores do que 113%, Lucílio? Sim, Priscila, esse é um ponto interessante, né? Nós temos, se a gente pegar como referência, região de Campinas, São Paulo e região de Chapecó, no caso de Santa Catarina, nós temos aumento na casa de 105% aí na parcial de janeiro 21 em relação à parcial de janeiro 20. E, ao mesmo tempo, nós temos as regiões paranaenses com aumento de preço na casa de 130%. E isso é interessante que, enquanto nessas outras duas primeiras regiões, Campinas e Chapecó, nós estamos falando aí de preços médios entre 2.650 a 2.700 a tonelada, nós temos regiões paranaenses com preços superiores a R$3.000 a toneladas. E lembrando que o Paraná é extremamente importante em termos de consumo de farelo para os setores de aves e de suínos. É claro que Santa Catarina também, mas no caso do Paraná nós temos uma concorrência aí com o mercado exportador dos derivados e também da soja em grão.
E qual que é a tendência para os preços do farelo de soja? Priscila, se a gente pegar os contratos negociados fora de exportação, e aí é onde a gente vê um pouquinho da tendência, eles estavam sendo negociados na casa de R$ 530 dólares por tonelada para exportação agora janeiro e fevereiro, e volta para uma casa de 470 dólares toneladas para os próximos meses, especialmente o segundo trimestre. Nos últimos dias a gente vê uma queda importante das cotações. Isso já é reflexo, inclusive, da perspectiva de uma chegada maior de matéria-prima e acaba sendo repassado para o farelo. Mas mesmo assim, as cotações ficam entre 450 e 480 dólares FOB Paranaguá para os próximos meses. Ou seja, é uma queda importante comparativamente ao que estava sendo observado, mas de qualquer maneira a taxa de câmbio vai ter uma influência importante nessa transmissão de preços para o mercado doméstico. E taxa de câmbio, claramente, é uma certa incerteza quanto aos próximos períodos. A recente greve dos caminhoneiros na Argentina influenciou de alguma forma o mercado de farelo de soja, visto que os argentinos são os maiores exportadores do produto? Priscila, sim, isso influenciou e já estava num contexto de altas internacionais, né, das cotações, exportações muito firmes do Brasil e dos Estados Unidos, e de repente vem a greve. Claro que isso acaba influenciando, inclusive nós tivemos o final de dezembro e agora o mês de janeiro de 2021, com os maiores prêmios de exportações de farelo de soja dos últimos 11 anos. Nós estamos falando de 30, 32 dólares por tonelada sobre o valor de Chicago. Então, são valores muito expressivos, né? E que vem num contexto de entre-safra e, claramente, o atraso da colheita de soja no Brasil, que vai retardar o esmagamento de soja, também tem uma influência sobre esses mercados. Lucílio, obrigada pela sua participação aqui com o Mercado e Companhia. Te desejo uma ótima tarde e até uma próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima, Priscila. Os preços do suíno em São Paulo caíram 28% em janeiro deste ano, ante dezembro de 2020, segundo a Scott Consultoria. E sobre o mercado de suínos, quem conversa ao vivo com a gente agora é o Felipe Fabbri, analista de mercado. Uma boa tarde. Qual o motivo dessa queda dos preços do suíno em janeiro? Seja bem-vindo. Boa tarde, amigos do Canal Rural. Boa tarde a todos. Como você citou, nós vimos uma queda muito firme aí ao longo de janeiro, tá? Após um ano de 2020 excepcional, chegando até em novembro um patamar nunca visto antes, de R$ 185 a arroba, recuando ali ao longo de novembro, com o mercado interno já dando sinais de não aguentar mais as altas observadas, e aí retomando o fôlego em meados da segunda quinzena de dezembro, por conta do período de festividade, tipicamente de maior demanda da proteína. Agora, em janeiro, esse período de festividade já passou, nós temos uma demanda mais desacelerada, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional, e isso daí acabou puxando os preços do mercado suinícola para baixo. Nós saímos na casa de R$ 152 ali a arroba do suíno terminado no dia 30 de dezembro. Para hoje, dia 26 de janeiro, aí, nós estamos tratando de algo na casa de R$ 110 a arroba. Então, o principal fator que trouxe essa queda no mercado suinícola veio pela demanda desacelerada, tá? Após um bom momento aí em 2020, uma queda a partir de novembro para dezembro, e aí preços voltando a subir no finalzinho do ano pelas festividades e agora perdendo a sustentação pela demanda comedida. Apesar dos preços baixos, Felipe, a gente vê dados de exportação em alta. Isso não deveria limitar as quedas no mercado? Então, aí que é um ponto interessante de nós tratarmos. As exportações de janeiro, elas estão em alta com relação a janeiro de 2020, porém, se nós formos olhar os dados aí, semana a semana, segundo os relatórios da Secretaria do Comércio Exterior, trouxe aqui alguns números, nós abrimos janeiro de 2020, até a primeira semana, uma média de 4,25 mil toneladas por dia exportadas. Hoje, né, o relatório de ontem, que saiu aí pela Secretaria do Comércio Exterior, traz para nós aí algo em torno de 2,81 mil toneladas por dia. Então, esse processo de demanda mais fraca, tanto no mercado doméstico
quanto no mercado externo, ele vem ocorrendo, só que os números hoje, com relação a janeiro de 2020, ainda são superiores aí, na casa de 4,7%, mas vem numa toada mais lenta, e que também vem pressionando os preços, aumentando a oferta no mercado doméstico. E qual que é a tendência para os preços em 2021? A demanda fraca vai continuar pressionando o mercado, na sua opinião? Para esse curto prazo, realmente há uma pressão aí com relação aos preços, só que o que eu acho que nós devemos nos ater principalmente são a dois cenários, como a gente já abordou aí, mercado interno e mercado externo. Para 2021, o que eu traria com relação às exportações? Nós temos observado o rebanho de suínos na China retomando aí ano a ano após a peste suína africana, tá? Isso pode acabar diminuindo as exportações, não a níveis drásticos, mas pode sim acabar diminuindo as exportações para 2021 e aumentando as ofertas no mercado doméstico, que aí, pensando já para primeiro semestre, segundo semestre, acabaria puxando sim os preços para baixo, tá? Só que, por outro lado, nós temos aí um cenário de custos de produção em alta. Então, esse cenário de custos de produção e também o cenário de competitividade com relação ao mercado do boi gordo, que vem numa toada aí de preços firmes para 2021, não devem fazer com que os preços cedam drasticamente ao longo do ano. Então, nós devemos ter um ano aí de preços firmes ainda no mercado suinícola, os patamares atuais aí, recuos para esse curto prazo não são descartados por conta do momento que nós estamos vivendo aí. O momento é de demanda mais fraca, de demanda mais comedida, só que essa demanda ela deve ter uma retomada e aí, para o final do ano, nós devemos ter preços firmes para 2021. Felipe, como é que está a rentabilidade do suinocultor diante da elevação do preço da ração? Então, eu trouxe aqui alguns números com relação ao milho, principalmente, o principal insumo aí, da atividade. Nós temos 70% dos custos relacionados à ração, milho para os principais componentes da ração dos suínos. Para nós termos uma ideia, nesse curto prazo, dezembro, janeiro, nós estamos falando de uma queda aí com relação ao milho de 13,7% em relação a dezembro, tá? E aí, comparando com outros setores que também consomem muito milho para o soja, que é o de avicultura, nós vimos uma queda para o avicultor de corte de 10,3% e para o avicultor de costura de 11,5%. Então, nesse curto prazo, para o suinocultor, ele acabou sendo mais afetado, tá? Comparado aos outros dois segmentos de maior demanda, só que, trazendo aí já para uma comparação com relação ao 2020, nós tivemos momentos muito oportunos para o produtor. Hoje, a gente tem aí 1 quilo de suíno vivo comprando 4,8 quilos de milho aqui em São Paulo. Em dezembro, nós estávamos tratando ali de 5,54 quilos para cada quilo aí de animal. E ao longo do ano, nós tivemos um momento em que o suinocultor ele teve uma relação de troca com o milho, que a gente sempre acaba utilizando esse como um fator aí para ver o momento do produtor, de 8,3 quilos de milho para cada quilo do suíno. Então, 2020 foi um ano muito positivo com relação à rentabilidade. No curto prazo, nós estamos tendo essa pressão aí por conta das baixas observadas. Aí o milho também veio numa toada de alta agora nesse começo de ano, com relação à primeira quinzena de dezembro. Mas, em 2020, se nós formos considerar o ano, nós tivemos um momento muito positivo para o suinocultor e essa pressão que nós estamos observando agora requer atenção por parte do produtor para a tomada de decisão e compra de insumos. Então, é sempre bom ficar de olho, porque ao longo do ano, oportunidades no curto prazo, elas existem, e aí é bom o suinocultor estar de olho no cenário. Tá certo, Felipe Fabbri, analista da Scott Consultoria. Obrigada pelo seu tempo conosco. Uma boa tarde. Nós quem agradecemos. Uma boa tarde a todos. Em Mato Grosso, a valorização do milho está comprometendo a rentabilidade dos avicultores devido ao alto custo de produção. Alguns produtores pensam em fechar as portas das granjas no estado. Em Tangará da Serra, para garantir a produção diária de mais de 160 mil ovos, o produtor Josilei
tem um custo mensal de 420 toneladas de milho em forma de ração para alimentar um plantel de 230 mil aves. A valorização do cereal comprometeu a renda do avicultor. Nós do setor de avicultura de postura comercial estamos passando por uma das maiores crises que o setor já vivenciou. Crise essa provocada principalmente pelo alto custo de produção, devido às fortes altas no preço do milho, chegando entre 80%, 90% a 100% de aumento em relação à safra anterior. E esses aumentos nós produtores não conseguimos repassar para o preço final do nosso produto. Hoje nós estamos aí com um prejuízo em torno de 30% da nossa produção. Segundo a Associação Mato Grossense de Avicultura, o valor pago pela saca de 60 quilos de milho, que girava em torno de R$ 38 a R$ 45 reais em 2020, hoje está entre R$ 68 a R$ 72 reais, alta de 60% nos custos, prejuízo de R$ 1 para cada dúzia de ovos produzidos. A valorização já causa impactos no setor. 4 granjas de postura fecharam as portas no estado. A gente usa bastante na produção de ovos e impacta muito no preço do custo de produção do ovo. E como sabemos, está em falta, a demanda está muito grande mundialmente e é cotado tudo em dólar. Hoje nós temos o nosso custo baseado em dólar e a nossa venda em reais, então não fecha nunca, né? Então está tendo esse problema e várias granjas estão diminuindo sua produção. Então hoje o custo de produção está mais caro do que o que a gente vende. Para ter uma ideia, a avicultura de postura hoje no estado do Mato Grosso vem abatendo precocemente as suas matrizes para que em seus lugares sejam alojados aves de menor idade e assim diminuindo o consumo. Lutamos para que conseguimos uma equiparação entre o custo de produção com o valor de venda do nosso produto, pois não estamos conseguindo acompanhar devido ao alto valor dos insumos, em especial o milho. Mato Grosso produz aproximadamente 500 mil dúzias de ovos dia. Para minimizar a atual crise e manter a atividade rentável no estado, a estratégia do setor é reduzir a oferta da proteína ao consumidor. O mercado está super abastecido hoje. O que a gente pode fazer? Diminui a produção, vai faltar um pouco de produto e aí o preço sobe. Isso é regra de mercado, né? E porque os preços das commodities, preço do custo de ração, não vai mudar muito a curto prazo, curto e médio prazo. Já estão os preços meio pré-fixados, já em dólar para esse ano, e ano que vem também não vai dar muito refresco. As granjas já estão se mobilizando para diminuir seu plantel. Já estamos deixando galpões vazios, sem alojar mais novas galinhas, né? E para diminuir a produção, que o ovo é um produto extremamente perecível, então tem que ter logística. Produziu, vendeu. É para a gente voltar a ter lucro novamente para manter a nossa atividade. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.